Seja muito bem-vindo para o nosso encontro, para continuarmos a refletir sobre o documento de Aparecida. E nós estamos com a temática da A Palavra de Deus na quinta Conferência de Aparecida. E, como texto base, temos aqui Testemunhos de Aparecida. Nosso último encontro, nós começamos a ver a figura do discípulo missionário. E hoje, então, continuamos nessa reflexão. Todo discípulo é missionário. Todo discípulo é missionário. O Senhor ressuscitado envia os seus para anunciar o quê? Para anunciar o reino, para que outros vivam em relação de amizade e fraternidade com Ele, com Jesus, com o Senhor ressuscitado, e pertençam à família de Deus. Então, os apóstolos, os discípulos foram enviados para isso, para anunciar o reino, para que outras pessoas também vivam a relação de amizade e fraternidade com Jesus e pertençam à família de Deus. Essa tarefa se chama apostolado ou missão. E seu conteúdo se expressa mediante fórmulas de envio utilizadas por Jesus. Por exemplo, e depois de fazer discípulos meus todos os povos. Mandato missionário que encontramos no Evangelho de Mateus. Ou então, metáforas centradas em ofícios conhecidos como de então. Como, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus faz a igreja participante da sua missão, não como algo diferente da dimensão discipular da vida em Cristo, como se ser discípulo fosse uma coisa e ser missionário uma decisão que dependesse do próprio parecer. Jesus não tem uma escola para discípulos e outra escola diferente para missionários. Ao formar os seus como discípulos e integrá-los na igreja, forma-os já como missionários. Por isso, Bento XVI, em Aparecida, dizia que ser discípulo e missionário são os dois lados da mesma moeda. Assim como Jesus é testemunha do mistério do Pai, assim também os seus escolhidos, se fazem testemunhas da obra do Pai. Quem é de Cristo não pode não ser testemunha das coisas de Deus. Dito de outra forma, a missão de fazer outros discípulos é parte integrante do chamado a ser discípulo de Jesus. Cumprir essa missão não é tarefa opcional, mas parte integrante da identidade cristã, porque é a extensão testemunhal da vocação mesmo. Discípulo missionário. A finalidade da missão é replicar a experiência do discipulado. Quando o mestre morria, os discípulos geralmente se dispersavam. Se a gente olha lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar alguém dizendo, olha, apareceu um tal de Teudas, tinha muitos seguidores. Quando ele morreu, todos se dispersaram. Então, quando o mestre morria, os discípulos geralmente se dispersavam. Mas os discípulos de Jesus não se dispersaram. Os discípulos de Jesus continuam a sua obra e o fazem replicando o modelo empregado com eles. Evangelizam com uma finalidade discipular, procurando que outros sejam iniciados e sejam acompanhados no seguimento do Senhor. Contudo, não se trata de fazê-los seus próprios discípulos, isto é, seguidores dos que pregam o Evangelho, situação que os primeiros missionários viveram na própria carne, pela adesão equivocada de seus destinatários. Por exemplo, quando a gente olha São Paulo na primeira carta aos Coríntios, ele questiona porque
na comunidade, uns se dizem seguidores de Paulo, outros seguidores de Apolo e assim por diante. E aí a comunidade estava dividida. Paulo veio dizer, não é por aí o caminho. Então, os discípulos não chamaram outros discípulos para serem seus discípulos, mas para fazer a experiência do seguimento de Jesus. Para realizar a missão de Jesus, a igreja recebe de seu Senhor o dom do Espírito vivificador, alma e vida da igreja, que a impulsiona a anunciar o reino da vida e a congregar um povo santo, semente de uma humanidade reconciliada. Ontem como hoje, e pelo dom do Espírito, a igreja é chamada a ser evangelho vivo, isto é, anúncio toda ela, membros, estruturas, planos pastorais, anúncio de que o ressuscitado é o caminho de vida e liberdade, como lembra São Paulo também na carta aos Romanos. Chamados a viver em comunhão. Os discípulos são chamados a viver em comunhão. A vinculação com Jesus conduz à vinculação com a sua igreja, novo povo de Deus. Assim o expressam os bispos em Aparecida, e é o número 164 que deixa isso muito claro para nós, quando os bispos disseram: a vida em comunidade é essencial à vocação cristã. Portanto, não dá para ser cristão isolado. Não existe cristão ilha. Existe cristão somente na comunidade. A vida em comunidade é essencial à vocação cristã. Eu quero ser cristão, mas não quero viver na comunidade. Tem alguma coisa errada aí. Não é por aí o caminho. Mas os bispos continuam. O discipulado e a missão sempre supõem a pertença a uma comunidade. Deus não quis salvar-nos isoladamente, mas formando um povo. Lembrou o Concílio Vaticano II. Esse é um aspecto que distingue a experiência da vocação cristã de um simples sentimento religioso individual. Não. A experiência da vocação cristã não é um simples sentimento religioso individual. Por isso, a experiência de fé é sempre vivida em uma igreja particular. Mais adiante, no documento lá no número 278, na letra D, vai dizer o seguinte: não pode existir vida cristã fora da comunidade. Por isso eu dizia, não existe cristão isolado, não existe cristão ilha, não pode existir vida cristã fora da comunidade, nas famílias, nas paróquias, nas comunidades de vida consagrada, nas comunidades de base, nas outras pequenas comunidades e movimentos. A adesão a Jesus tem, pois, um irrenunciável componente comunitário. Ele veio para reunir os filhos de Deus entre si e levá-los à comunhão com o Pai. Isto é, quem aceita o chamado de Jesus, aceita fazer-se um dos seus. Quem aceita o chamado de Jesus, aceita a fazer-se um dos discípulos de Jesus, esforçando-se por cultivar o sentido de pertença, o sentido de corresponsabilidade e missão. A opção por Jesus se converte em compromisso por viver o peculiar caráter comunitário da dimensão discipular da vida em Cristo, a vida nova em Cristo. Portanto, fazer-se discípulo de Jesus é fazer-se condiscípulo de seus escolhidos, formando parte
de um mesmo rebanho, conduzido por um mesmo pastor. Cristo não pensou um discipulado sem comunidade eclesial. Não podemos perder isso de vista, pois a vocação ao discipulado missionário é convocação. A vocação ao discipulado missionário é convocação à comunhão em sua igreja. Não há discipulado sem comunhão. Está muito claro aqui no número 156. Não há discipulado sem comunhão. Portanto, ninguém vive o discipulado fechado, sozinho, em si mesmo. Não há discipulado sem comunhão. As pequenas comunidades, as comunidades eclesiais missionárias e as comunidades eclesiais de base são lugares teológicos de vinculação e configuração com o Mestre, quando se acolhe e atualiza o ensinamento dos apóstolos, se vive a comunhão, se celebra a Eucaristia e se ora e reflete a palavra de Deus. O pão da palavra de Deus e do corpo de Cristo constituem a igreja, formam a igreja, nutre a comunhão e faz essencialmente missionária. Faz a igreja essencialmente missionária. As comunidades que se nutrem do Senhor se transformam em casa e escola de comunhão, como bem lembrava São João Paulo II, na Novo Millennium Nunc, aquele documento que ele publicou no início do novo milênio, onde os discípulos compartilham os bens do ressuscitado ao serviço da missão evangelizadora. Entende-se, portanto, que a configuração com Jesus, que tem lugar no seio da nova comunidade, seja sobretudo formação para ser de Jesus, para ser testemunhas de Jesus. E aqui, então, nós entramos na terceira parte de toda essa reflexão. A palavra de Deus na quinta conferência de Aparecida. No início eu dizia, no início dessa temática, que haviam três aspectos. Primeiro, como se emprega a palavra de Deus no documento. Foi um momento curto da nossa reflexão. Depois, uma reflexão bem mais ampla. Qual é o substrato bíblico em que se fundamenta suas afirmações, ou seja, as afirmações teológico-pastorais do documento de Aparecida? E o terceiro, o que diz o documento sobre o emprego pastoral e espiritual da Escritura? Então, entramos nessa terceira parte dessa reflexão. A pastoral bíblica segundo o documento de Aparecida. O último e interessante aspecto do documento de Aparecida, que tratamos aqui sobre o emprego da Sagrada Escritura na vida e missão da Igreja, é a pastoral bíblica. E os bispos, na Conferência de Aparecida, entendem não simplesmente como uma pastoral bíblica, mas algo mais profundo, como a animação bíblica da pastoral do povo de Deus. Bem aquilo que já dizia o Concílio Vaticano II. Ser a alma, a palavra de Deus, a alma da ação evangelizadora. O caminho para chegar a essa delineação da pastoral bíblica se sustenta em vários ensinamentos da Igreja, produto da reflexão e da prática da leitura das Sagradas Escrituras nas comunidades. Entre os marcos que não podem deixar-se de mencionar, está justamente a Constituição Conciliar Dei Verbum, aquela Constituição sobre a revelação divina, documento muito importante do Concílio Vaticano II. E também as três conferências do Episcopado Latino-Americano do Caribe, que vieram depois da Dei Verbum, ou seja, que vieram depois do Concílio Vaticano II. A primeira Conferência Geral foi antes do Concílio. Depois do Concílio, então, vieram a Conferência de Medellín, em 1968, a Conferência de Puebla, em 1979, e a Conferência de Santo Domingo, em 1982.
a chamada pastoral bíblica no documento de Aparecida. Antes e depois da Dei Verbo, fazemos essa reflexão. Dei Verbo, esse documento do Vaticano II, marca um antes e um depois no que a pastoral bíblica se refere. Antes do Concílio Vaticano II, o que chamamos de pastoral bíblica se entendia como movimento bíblico. Então, antes do concílio havia o movimento bíblico, havia o chamado movimento litúrgico, que vai depois desembocar na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Então, a pastoral bíblica se entendia como movimento bíblico, cuja principal finalidade era distribuir e dar a conhecer a Bíblia entre os católicos, pelo escasso conhecimento que os católicos tinham da Bíblia. Se buscava que a Escritura não fosse somente patrimônio de protestantes e evangélicos, mas que também fosse conhecida pelos católicos. Era comum escutar que, enquanto a celebração dos sacramentos, particularmente a Eucaristia, identificava a Igreja Católica, a leitura e interpretação da Bíblia identificava o mundo evangélico. E aqui eu me lembro de um fato lá na minha adolescência. Eu já tinha a minha Bíblia e todos os domingos na comunidade a gente tinha a reza do terço, depois tinha uma leitura da Palavra de Deus, especialmente da leitura do Evangelho do domingo, e fazíamos uma partilha da Palavra de Deus. E um dia, voltando para casa desse nosso encontro, eu estava com a minha Bíblia na mão, encontrei um senhor que trabalhava por perto de casa e eu sabia que ele era evangélico. E aí, como ele viu que eu tinha uma Bíblia na mão, ele me perguntou se eu era evangélico. Eu disse que eu era católico. E aí entabulamos uma conversa e ele se interessou por irmos adiante nessa conversa. E aí ele foi algumas vezes na minha casa e a gente conversava sobre a Sagrada Escritura. Mas numa linha assim de defesa doutrinal. Então, quando eu fazia uma afirmação da nossa fé católica, ele exigia que eu demonstrasse aquela afirmação, fundamentasse na Bíblia. Por outro lado, eu também, quando ele fazia alguma afirmação, ele também tinha que fundamentar na Bíblia. Então, nós fazíamos uma leitura da Bíblia e isso foi despertando interesse em outras pessoas. Tanto é que, depois de algumas, nessas conversas na minha casa, eu tinha acho que 14 ou 15 anos nesse tempo, vinha outras pessoas para ver a nossa conversa. Isso mostra claramente aquilo que foi afirmado aqui. E, antigamente, se reconhecia a Igreja Católica pelos sacramentos, especialmente pela Eucaristia, e se reconhecia os evangélicos pela leitura e interpretação da Bíblia. A coisa não podia parar por aí. A partir do Concílio Vaticano II, a pastoral bíblica geralmente se entende como aquele serviço da Igreja realizado ao estilo das outras pastorais paroquiais e diocesanas, como a familiar, a juvenil, a social e assim por diante. Corriam os tempos em que se procuravam pastorais diversificadas, na qual se inseria como mais uma, a pastoral bíblica. A pastoral bíblica junto das outras pastorais existentes nas paróquias e nas dioceses. Assim era entendida. Portanto, se aqueles que faziam parte da pastoral familiar se encarregam das famílias na paróquia, assim também os que participavam da pastoral bíblica se encarregam da Bíblia. Segundo a analogia, se havia coordenadores e assessores da pastoral familiar, também devia haver um responsável da pastoral bíblica que trabalharia com as pessoas interessadas na Bíblia. Na prática, era a comissão bíblica de uma paróquia ou diocese, cujo serviço pastoral se centrava na Bíblia, não passava de mais de uma pastoral entre tantas pastorais. Mas era isso que o concílio queria? Não, o concílio queria algo muito maior. A diferença do movimento bíblico, a pastoral bíblica
se encarregava, sobretudo, de que os que participavam dessa pastoral conhecessem a Bíblia mediante cursos, retiros, grupos bíblicos. Ainda que a pastoral bíblica, até agora descrita, foi um passo necessário e importante na evangelização da igreja, não era o espírito da Dei Verbum, aquele documento importante do Concílio Vaticano II. Esse documento pedia que toda a pregação da igreja, como toda a religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Daí a afirmação de que a Sagrada Escritura tem de ser a alma da evangelização. A Sagrada Escritura, enquanto consigna, traz a palavra viva de Deus, é chamada a nutrir a vocação, formação e missão de todo o discípulo missionário e, por isso mesmo, de todas as pastorais a seu serviço. E aí, então, chegamos no documento da Aparecida e a animação bíblica da pastoral. Graças a uma renovada percepção do espírito do Concílio Vaticano II e as instituições das conferências episcopais gerais do episcopado, hoje é possível uma nova mentalidade para entender a chamada pastoral bíblica, compreendê-la como a animação bíblica da pastoral ou dimensão bíblica da pastoral. No pensamento do concílio, a alma de toda a pastoral. Desses nomes e outros, prefere-se o de animação bíblica da pastoral do povo de Deus. E é este o título ou a expressão usada aqui no documento de Aparecida. Quando no capítulo 2 do documento de Aparecida, sobre o olhar dos discípulos missionários sobre a realidade, os bispos, se perguntando pelo que os interpela nesse tempo de mudança, os bispos destacam como positivo para o encontro com Jesus Cristo a animação bíblica da pastoral, porquanto aumenta o conhecimento da palavra de Deus e o amor por ela. É a primeira vez que um documento do magistério da igreja, dessa índole, fala da pastoral bíblica como a animação bíblica da pastoral. No capítulo 4, ao falar do caminho de formação dos discípulos missionários, e recordar as mediações para o encontro com Jesus Cristo, os bispos descrevem em 3 números a importância insubstituível da Escritura enquanto palavra reveladora e salvífica, que quem a acolhe é conduzido ao conhecimento e participação do mistério de Deus e sua vontade. Então, dos números 247 a 249, nós encontramos o seguinte. Encontramos Jesus na Sagrada Escritura, lida na Igreja. A Sagrada Escritura, a palavra de Deus escrita por inspiração do Espírito Santo, é, com a tradição, fonte de vida para a Igreja e alma de sua ação evangelizadora. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Daí o convite de Bento XVI, diz o nosso texto. Ao iniciar a nova etapa que a Igreja Missionária da América Latina e do Caribe se dispõe a empreender, a partir desta 5ª conferência em Aparecida, é condição indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. Conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. Por isso, é necessário educar o povo na leitura e na meditação da Palavra, que ela se converta em seu alimento para que, por experiência própria, vejam que as palavras de Jesus são espírito e vida. Do contrário, como vão anunciar uma mensagem cujo conteúdo e espírito não conhece profundamente? É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida na rocha da Palavra de Deus. Faz-se, pois, necessário propor aos fiéis a Palavra de Deus como dom do Pai
palavra de Deus, como dom do Pai para o encontro com Jesus Cristo vivo, caminho de autêntica conversão e renovada comunhão e solidariedade. Essa proposta será a mediação de encontro com o Senhor, se for apresentada a palavra revelada, contida na Escritura, como fonte de evangelização. Os discípulos de Jesus desejam alimentar-se com o pão da palavra, querem chegar à interpretação adequada dos textos bíblicos, empregá-los como mediação de diálogo com Jesus Cristo, e a que sejam a alma da própria evangelização e do anúncio de Jesus Cristo a todos. Entre as muitas formas de se aproximar da Sagrada Escritura, existe uma forma privilegiada a qual todos somos chamados, a Lectio Divina, ou exercício de leitura orante da Sagrada Escritura. Essa leitura orante, bem praticada, conduz ao encontro com Jesus Mestre, ao conhecimento do mistério de Jesus Messias, à comunhão com Jesus Filho de Deus e ao testemunho de Jesus Senhor do Universo. Então, a primeira mediação de encontro com Jesus Cristo, que se nomeia, é justamente a Sagrada Escritura, seguida depois da liturgia, a Eucaristia, o Dia do Senhor, o domingo, o sacramento da reconciliação, a oração pessoal e comunitária, a comunidade viva na fé e no amor fraterno, pobres, aflitos e enfermos e a piedade popular. Então, são todas mediações pelas quais nós podemos encontrar Jesus Cristo vivo. Antes de tratar o que o documento Aparecida entende por animação bíblica da pastoral, é preciso contextualizar o tema, precisando as eclesiologias que estão por baixo da pastoral de cristandade e a pastoral de conjunto, ou melhor chamado agora, pastoral orgânica. A eclesiologia subjacente à pastoral de cristandade é a do povo de Deus antes do Concílio Vaticano II, caracterizada por um notável eclesiocentrismo. Então, a igreja no centro de tudo, derivada da concepção de igreja como corpo místico de Cristo e, portanto, sociedade perfeita. Eclesiologia fortemente jurídica em detrimento de uma concepção histórica e sacramental da igreja. A atual eclesiologia do povo de Deus, sustentada no Concílio Vaticano II, ainda não conseguiu, na prática, separar-se de vez dos séculos do regime de cristandade, com sua concepção clerical de igreja, sua forma de exercer autoridade e conceber o protagonismo na evangelização, o que traz ainda repercussões negativas para a pastoral orgânica na igreja. Pela falta de formação e de participação dos leigos, nos diversos níveis de decisão da igreja, ainda em várias partes, o protagonismo exclusivo da condução e evangelização da diocese continua sendo do bispo e do clero. Daí, o Papa Francisco bater na tecla do problema do clericalismo. Pelos frutos que se veem, não se praticam todos os princípios que se deduzem da eclesiologia do povo de Deus e que sustentam a pastoral orgânica. Quais princípios? Subsidiariedade, participação, descentralização e desconcentração. Então, hoje, nós estamos vivendo a fase diocesana do caminho sinodal para trabalhar exatamente todas essas questões. Por essas e outras razões, uma das deficiências da dita pastoral é precisamente sua falta de organicidade, pois muitas vezes não passa de ser um conjunto de pastorais. É preciso, então, superar
superar os limites que arrastamos da pastoral da cristandade e planejar uma pastoral orgânica, renovada e vigorosa, que sirva melhor às necessidades dos fiéis, procurando uma resposta consciente e eficaz conforme às exigências do mundo de hoje. Essa pastoral deve sustentar-se numa eclesiologia que tenha por modelo o mistério trinitário, do qual já tratamos aqui nessa temática, e uma mais profunda compreensão do ensinamento de São Paulo sobre a Igreja, corpo de Cristo. São Paulo usa muito a imagem do corpo de Cristo para falar da Igreja. Igreja, corpo de Cristo, de quem, como cabeça do corpo, provém sua vitalidade e fecundidade. Desse modo, fica mais claro que a Igreja, ícone da Trindade, é o corpo, comunidade, ministérios, carisma. É o corpo, dom do Pai ao Filho, mediante a qual o Espírito faz atuar a boa nova do reino. Quando se compreende a substancial igualdade e vocação do discipulado em santidade para todos os batizados, a evangelização exige o protagonismo de todos em razão do sacramento do batismo. Isso requer, junto a outros princípios mencionados, favorecer efetivamente o princípio da corresponsabilidade eclesial de todo cristão. Além disso, requer uma leitura clara da vontade de colocar, mediante a conversão pastoral, as estruturas administrativas e evangelizadoras da Igreja a serviço da vocação e missão do povo cristão. Para a missão da Igreja, todos necessitamos de todos. Para a missão da Igreja, todos necessitamos de todos. E nenhuma pastoral pode ser um compartimento fechado que se baste a si mesma. No marco da pastoral orgânica e da eclesiologia que a sustenta, a Sagrada Escritura, enquanto traz a palavra de Deus viva e salvadora, já não se pode conceber como objeto específico de uma pastoral. Portanto, não é possível falar de uma pastoral bíblica. Se a palavra é vida nova, com que a cabeça, Cristo Jesus, nutre seu corpo, para que viva em comunhão com Ele e proclame o reino, o acesso à palavra não é privilégio dos que participam na, entre aspas, pastoral bíblica, mas é um privilégio de todo o povo de Deus, pastores e fiéis. Prescindir da vida da cabeça é renunciar à vinculação com Cristo Jesus e ao anúncio da Boa Nova. Nesse novo conceito de pastoral orgânica e de consciência renovada da função da Palavra de Deus, se inscreve a reflexão dos bispos em Aparecida. Por isso, falamos de animação bíblica da pastoral do povo de Deus. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos com essa reflexão. Conto com você. Até lá.